Eu inventei um negócio que chama Movimento em Defesa da Solidão. Esse Movimento em Defesa da Solidão, eu sou o único membro. Não... Só tem presidente. Eu sou presidente, único membro e não aceita participantes. Cada vez eu faço passeata todos os dias. Todos os dias eu faço passeata. O Sempre um Papo traz para você uma receita bem gaúcha. Ingredientes. Para a mulher de costas, você precisará de um caco de espelho, berenices e uma lenda. Para a Magnólia, 2 gavetas, uma volta no jardim e 1 quilo de lembranças. E, por fim, o manto será composto de 9 fitas cassete, uma herança e uma carta. Tem que estar sempre em dúvida, senão você já virou um sábio. E os sábios não são filósofos, os filósofos são os sujeitos em busca de entender alguma coisa, se for possível. Pegue Magnólia, a mulher de costas e o manto. Misture até encontrar uma trilogia íntima. Distribua à sua maneira ramos de diálogo, silêncios e perguntas. Principalmente silêncios. Acrescente letras e mais 5 anos de televisão para temperar. Deixe no forno e, na hora de servir, encontre um pouco da escritora e filósofa Márcia Tiburi. E não se esqueça, pimenta a gosto. Eu comecei a escrever literatura quando eu estava fazendo doutorado, há muito tempo atrás. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Mas porque acontecia, sabe? Mas em 2001, ou seja, há uns 9 anos atrás, eu comecei a levar a sério e surgiu 3 livros juntos. Então, Magnólia, Mulher de Costas e O Manto. Só que Magnólia acabei mais rápido e publiquei em 2005. 2006 já tinha a Mulher de Costas que estava andando e aí surgiu em 2006. E esse aqui eu não parava de escrever, por isso que ele ficou desse tamanho. Porque eu escrevia, reescrevia, escrevia de novo. Sabem isso? Então, escrever é reescrever, né? É um processo de encontro assim com a angústia, sei lá, com a angústia própria, né, da palavra e do que ela vai sugerindo. E aí, enfim, daí rolou esse livro. Magnólia, a mulher estava lá, ela era quase um fantasma, porque ela era um ser inconsistente. Ela não tinha consistência humana. Ao mesmo tempo, ela tinha uma lembrança humana, uma memória humana. Então, ela acontecia durante um dia, o livro, e o ato principal era ela tentando abrir 2 gavetas, e ela só conseguia abrir uma gaveta. Madrugada. Desossar horas entre dedos. Fato 1. 2 gavetas fechadas. Não sei o que fazer com elas. Vou esperar as lembranças que vêm quando paramos no tempo. Fato 1.1. Mapas. Um relógio de ponteiros parados. A chaleira de esmalte lascada no canto. Fotografia das bicicletas. Uma bicicleta. Tudo que não foi usado está guardado no porão. Não há porão, só o espaço oco antes ocupado por minha memória, as gavetas. Aí na Mulher de Costas a coisa acontecia, a mesma questão aparecia, só que a minha heroína da Mulher de Costas se chama Berenice, como nesse livro, é a mesma pessoa. Ela tinha que se encontrar com essa questão, digamos. Um livro que conta uma história gauchesca, uma lenda do que o Simões Lopes Neto contou também, porque é uma lenda que se chama a Salamanca do Jaral, que é a história de uma princesa moura encantada, que veio do Oriente Médio para o deserto gaúcho, e ela é encantada para ser escondida dos homens maus, ela é encantada na forma de uma salamandra, que é um anfíbio. E ela é assustadora, e ao mesmo como mulher e ao mesmo tempo maldita e malquista dentro daquela cultura machista, sexista, enfim. E aí eu resolvi contar a história do ponto de vista dela. Mas na Mulher de Costas, a minha heroína saía em busca de um caco de espelho, porque ela precisava ver o próprio rosto que ela nunca tinha visto, porque ela passou a vida inteira
enfim, de costas para ela mesma, né? E esse livro, ele é engraçado porque assim, a filha da Magnólia, que era a Leda, recebe uma herança de uma mãe que ela não conheceu, que é ela recebe a casa da Magnólia. Então, a casa onde a Magnólia vivia. Aí, ela resolve... Vai lá ver que herança é essa. E aí, ela entra dentro da casa, vê que a casa tem um armário lá, enfim, foi o que sobrou, abre aquele armário, dentro do armário tem uma caixa de sapatos, e dentro da caixa de sapatos tem 9 fitas. E ela resolve escutar o que tem nessas 9 fitas e se dá conta que ali tem a voz da mãe dela. Ela não tem certeza se é isso, mas, a partir daí, se desenvolve... Ela decupa essas 9 fitas e ela entende, na cabeça dela, que se ela decupar essas 9 fitas e fizer um livro, o livro é a reconstrução do corpo da mãe. E o manto, claro, a minha narradora principal, ela vai contando também por que chama o manto, porque, afinal de contas, a mãe dela, lá nas fitas, ficava falando muito desse negócio. Então, o livro vai se casando, assim, vai se construindo, assim, juntando essas 3 partes, né? E, no final, tem a parte mais legal do livro, que é essa parte que explica tudo o que estava acontecendo. Separe mais tempo para preparar o manto. Misture 9 fitas cassete e uma máquina de escrever. Sove até que a máquina perca a letra A. Forme largas tiras de lembranças. Corte a carta em formato igual e ferva por 1 hora. Quando é que você determina no percurso do mundo moderno agora, que a filosofia entrou de verdade na casa das pessoas? Eu acho que a filosofia está fazendo um percurso não só pela literatura, mas também pelas mídias, né? Que está mudando um pouco a vida das pessoas, né? Eu acho o seguinte, tem muito a ver com 2 vetores que se encontram na história brasileira, né? De um lado, enfim, o fim da ditadura, e com o fim da ditadura, a proibição de pensar e de falar, ela também desaparece um pouco, não desapareceu por completo, é claro, mas ela tende a ter menos espaço. Nós temos aprendido, de 30 anos para cá, né, a gente tem aprendido a desejar a liberdade de expressão. Então, acho que tem esse desejo no Brasil, que tem a ver com, enfim, sobretudo uma propaganda sobre a democracia que faz a gente comprar o desejo, porque não tem problema, né, gente? Desejo é isso mesmo, desejo é o desejo do outro, né? Então, você deseja o que o outro deseja. Então, se está todo mundo desejando democracia, você sai desejando democracia também. Então, a gente começa a desejar essa liberdade de expressão, que é uma liberdade de partilha, inclusive de ideias. Talvez partilhar as ideias parece, né? Parece mais fácil do que partilhar outras coisas. Democracia é partilha do que existe, né? Partilha de direitos, partilha do dinheiro, partilha das possibilidades, partilha do tempo, partilha da ação. Procuramos o conhecimento apenas porque queremos deleite e é impossível imaginar que uma pessoa sem desejos nem medos se daria ao trabalho de pensar. E a outra coisa que eu acho que acontece, claro, é esse interesse, então, dos meios de comunicação. E por que os meios de comunicação se interessam por isso? É quase um tiro no pé, né, dos meios de comunicação, porque a discussão filosófica ela é toda na contramão da produção de opinião, vocês sabem disso, né? Então, eu não sei por que os meios de comunicação se entregam para isso. Não sei se é falta de alternativa, ou não sei se é ingenuidade do próprio autoritarismo do meio. Eu não quero dizer isso no sentido particular, porque nós conhecemos, vocês também conhecem, várias pessoas que trabalham nos meios de comunicação e que não têm uma personalidade autoritária. Eu mesma vivo nesse território, você vive nesse território, a gente eu de jeito nenhum gostaria de dizer que eu sou uma pessoa com uma personalidade autoritária. Se algum dia aparecer, vocês me avisem que isso é um favor que a gente faz a quem tem um negócio desses, né? Eu acho que filosofia é uma desmontagem. Eu acho que é uma crítica sem piedade, só que com muito respeito. Então, você tem que preservar na crítica sempre o diálogo, porque pode ser que você esteja errado. Você não pode nunca bancar um pensamento autoritário, ou seja,
uma discussão que não tem dialética, né? Que não tem contraposição e que não espera sua própria falha, né? Você tem que estar sempre em dúvida, senão você já virou um sábio. E os sábios não são filósofos, os filósofos são os sujeitos em busca de entender alguma coisa, se for possível. E, claro, sem medo da aventura dessa experiência, né? Eu acho muito que filosofia é a experiência de pensamento que a gente pode compartilhar, sabe? Então, eu confio muito na ideia de que filosofia é conversação. Daí ela não é literatura, por exemplo, embora a gente possa escrevê-la. Daí ela também não é, enfim, cinema, nem qualquer outra dessas formas de representação, porque ela não é uma representação, ela é uma experiência vivida. Eu achei interessante as opiniões dela, né? A questão dela, da liberdade, da opinião, né? De não, muitas vezes não ter opinião fechada, né? De você estar sempre, aquela coisa da filosofia mesmo, né? Estar sempre questionando, perguntando por quê e não estar sempre aceitando tudo que lhe falam, né? Achei interessante isso dela. E que ela venha mais vezes para nos presentear com essa entrevista maravilhosa. Eu não gosto de opinião, sabiam? Estou muito cheia com a opinião. Na filosofia antiga, os caras falavam, Aristóteles, Platão, lá naquela época, os caras falavam de opinião com fundamento e opinião sem fundamento. Então, a doxa era opinião sem fundamento. E a episteme, de onde veio a ciência, era a ideia de uma opinião com fundamento. Eu acho que, assim, a filosofia, o bacana de fazer filosofia é que você não precisa ter opinião. Ou seja, você pode ter pergunta, você pode ter dúvida, você pode viver quebrando com a opinião, você pode viver, inclusive, ironizando esse povo que é cheio de opinião, porque, de um lado ou de outro, as pessoas estão sempre com essa verdade, ou é a verdade da esquerda, ou a verdade da direita, ou a verdade dos héteros, ou a verdade dos homos, ou sei lá, a verdade do gênero isso, do gênero aquilo, do pobre, do rico. E eu acho que a gente tinha que quebrar esse negócio também, sabe? E quebrar isso é só quebrando mesmo a ideia de que é possível ter uma opinião. Na verdade, não existe esse negócio de eu detenho agora aqui a razão, sabe? Isso de eu ter a razão é sempre muito perverso, né? Mesmo isso que eu estou falando agora para você, parece que eu tenho razão, não acredite. Não acredite, porque, assim, ainda mais se você falar de um ponto de vista... Eu acho assim que, se você falar de um ponto de vista filosófico, esse ponto de vista ele é mesmo desconstrutivo, logo ele é irônico. Ou seja, tudo que você fala nunca é para... Eu, por exemplo, estou falando, não é para convencer você de um negócio. Estou falando só porque eu acho que eu tenho que falar isso, porque é assim que eu estou pensando nesse instante. Prefiro o embate das opiniões para que a gente vá para outro lugar que não seja opinião. Dentro da trilogia, os 3 livros se conectam pelo íntimo. Por que você fala que os personagens são solitários? Por que você fala que a solidão é um espaço assim difícil de ser preservado? Uma vez, eu já falei isso umas 35 mil vezes, que, aliás, faz parte, né? Quem é militante tem mesmo que fazer propaganda do seu negócio. Então, eu inventei um negócio que chama Movimento em Defesa da Solidão. Esse Movimento em Defesa da Solidão, eu sou o único membro. Não... Só tem presidente. Eu sou presidente, único membro, e não aceita participantes. Cada vez eu faço passeata todos os dias. Todos os dias eu faço passeata. Como é um negócio muito solitário, ninguém percebe. Mas, assim, eu não aceito outros membros, porque realmente aí seria uma contradição dentro do próprio processo do movimento, né? Ainda vou escrever uma história desse movimento. Você podia abrir filiais nas outras cidades, que não se comunicam, é claro. Desde que eles não fiquem entrando em contato comigo, vai dar certo. Pode ser. Ele pode ser um movimento copiado, mas ele não pode ser um movimento comunicado. Então, mas tem esse movimento que eu há anos estou fazendo. E tem gente que não entende meu movimento, hein? Já deu muito problema esse lance desse movimento, porque, como guerrilha que claro, sempre tem alguém que vem assim perturbar a minha paz. Eu faço uma verdadeira guerrilha com isso. Muitas vezes eu desapareço, sumo, e falo umas coisas assim que são para expulsar as pessoas do ao redor e tal. Então, tem um lado de luta mesmo, armada, sabe? Mas, enfim, sabe que eu até estava falando isso hoje, dava para inscrever esses 3 romances nesse movimento em defesa da solidão, porque eles falam justamente desse lugar, né? Então, como você bem mencionou. E, primeiro, vou falar um negócio que talvez vocês entendam de um jeito muito fácil. A pessoa que fica lá escrevendo, sabe que para escrever você tem que ficar muito tempo sozinho. 600 e tantas páginas é muito tempo de solidão. De solidão mesmo. Você fica lá com os personagens, mas eles são fantasmagorias, eles não são pessoas. É bem bom.
É bem bom. Mas tem um outro negócio que é, já que demorou 600 e tantas páginas de solidão, de tempo de solidão, e aí vocês pensam na força de trabalho, né, da solidão, a produção da solidão é um negócio muito difícil. Aí depois o sujeito que vai ler também vai passar por um tempo de solidão de 600 e tantas páginas de tempo de solidão. Então, para você ter tempo para ler um livro, é porque você tem que estar muito disponível para a sua solidão. E qual é a vantagem? Porque isso as pessoas também podem ficar pensando, mas qual é a vantagem de ficar sozinho? Ai, gente, sinceramente, só porque dá uma paz. Dá uma paz, dá uma paz. Eu passo essa frustração como jornalista. Às vezes você vai entrevistar uma pessoa que tem conteúdo, enfim, e faz uma matéria legal, pesquisa, essa matéria não dá Ibope, zero. Mas normal. você vai fazer um BBB, enfim, uma coisa assim, uma matéria fútil sobre cirurgia plástica, uma coisa assim, bomba no meu e-mail falando que adorou a matéria, que achou maravilhoso, enfim. No seu caso, que você lida num terreno espinhoso, filosofia, para você, como é que é lidar com essa frustração de levar a grande massa a sua filosofia, ou modernizando, né, o chegar da filosofia a esse público? É bacana ouvir você, como jornalista, falando de uma frustração, porque isso que para você é uma frustração, para outros jornalistas, e que é diária, é que vitória, então, para nós, porque isso que para você é uma frustração diária, é a vitória de todos os seus colegas. Do lado de cá, eu que não sou jornalista, eu dou muita entrevista, sabe? E a coisa mais triste que também é ver o jornalista que não sabe nem onde que ele está. E, às vezes, ele é colocado naquele lugar de fazer uma entrevista com você e ele nem sabe quem você é. Ele não foi nem no Google, né? Nem no Google dar uma pesquisada assim, de o que você estava fazendo da vida assim, nos últimos 15 dias. Né? Então, pode ser um negócio desse. Mas por quê? Porque existe um interesse nosso, o interesse nosso naquilo que interessa a todo mundo. E aí, de novo, a gente pode discutir a questão do desejo, dessa formação do desejo que é coletiva, a gente desejando o desejo dos outros, só que isso também pode ser perverso. Embora isso seja o comum, o que se dará necessariamente entre os seres humanos, isso também pode ser perverso e totalmente destrutivo da nossa conexão uns com os outros. A gente vive mesmo numa situação assim, de paradoxo social muito forte, né? E essas coisas mais interessantes, digamos, interessantes por quê? Porque elas dão a sensação de que, sei lá, na literatura você tem a sensação existencial de que a vida está acontecendo. Na filosofia você tem essa mesma sensação de que a existência ali ela foi tomada pela própria consciência de si mesma e que ali alguma coisa de fato verdadeira está acontecendo. No Brasil atual a gente tem essa sensação, inclusive, existencial com o futebol. O futebol é que está dando para a gente essa sensação. Uma sensação que a política não dará. É uma sensação existencial, de que aquele negócio faz maior sentido, de que a verdade está ali. Na hora do jogo, o craque. Então, sai toda de fato, sai a publicidade, sai a politicância do próprio futebol, fica só o craque com o seu corpo e a sua potência ali. E nós ficamos muito frustrados quando o jogo não é bom, o craque não é de verdade. Aliás, ele não esquenta, né, se ele não for de verdade, porque ali ainda é um reduto da nossa sensação de que a coisa é verdadeira, que é uma sensação que eu chamaria, então, estou chamando aqui de existencial. Né? Mas, uma vez, eu sempre conto essa história, porque foi uma coisa mais interessante que aconteceu. Uma menina lá de Brasília, uma professora, me escreveu dizendo assim, Marti Buri, como você tem coragem, você que estudou Teodoro Adorno, fez mestrado, doutorado sobre indústria cultural, como você tem coragem de ir para a televisão, aquele ambiente nazista? Eu achei essa pergunta tão boa, ela me fez por e-mail, eu respondi tão tranquilo, disse assim, minha filha, porque eu conheço um outro ambiente nazista chamado universidade, para mim, qual a diferença? Universidade, televisão, tudo é da ordem do fascismo. A sociedade é fascista, gente. Então, isso que você faz, se você tenta produzir um texto diferente, se você tenta criar um outro espaço, se você tenta... enfim, se você polui com a sua beleza, bondade, ingenuidade, aquilo tudo lá, eu acho que já é um bom serviço, sabe? No sentido de uma tarefa mesmo, que você tem que prestar para uma sociedade com a qual você está compartilhando, sem dúvida, a existência também, com tudo que ela tem de bom e com tudo que ela tem de ruim. Eu sou muito a favor da gente fazer as coisas, seja onde for, sabe? Eu sempre acho que os livros, eu falo assim para os meus alunos, eles só não são voadores, dependendo da relação que você tem com eles, mas eles são objetos não identificados nessa cultura que a gente vive. Vocês não, que vocês gostam de livro, estão aqui falando de livro. Mas o mundo lá fora não conhece livro, não. Então é um objeto não identificado. De repente ele é voador. Esse aqui, se voar na cabeça de alguém, pode ser perigoso.